Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai dar início, a mais um módulo da nossa disciplina, que é o módulo 4. Nesse módulo, vai trabalhar ali com a nova estrutura, de seleção, que é o if-else. A gente vai ver como é que ela funciona aqui, na linguagem Python, que lá, no Portugal a gente tinha visto que era a estrutura se, se, não. Em outras palavras, ela geralmente é chamada de estrutura de seleção. Belezinha? A nossa estrutura de seleção if-else, a gente vai iniciar, falando ali das condições, novamente, e depois de definitivamente como funciona a sintaxe dela, e falar das condições encadeadas aqui em Python. Belezinha? Certo. A gente viu, lá na linguagem Portugal, na lógica de programação, que a gente sempre tinha condições que retornavam um valor falso ou um valor verdadeiro. Esses valores são os valores booleanos. Beleza? E aí eu coloquei aqui algumas preposições, para a gente verificar, olha, que inclusive a gente fez nos exercícios passados, 5 menos 20 é maior do que 7, retornava falso, 9 maior do que 10 e 1 menor do que 10 retornava ali um falso também. Quando a gente pegava, então, 9 mod 3 e comparava, se esse número é diferente de 10, isso sim retornava um verdadeiro. Então, olha, percebe aqui que a gente tem o que a gente chama de condições, beleza? Que sempre quando a gente utiliza, operadores relacionais para relacionar um número com o outro, ele sempre vai ter que retornar um verdadeiro ou um falso, beleza? E aí, eu coloquei aqui um exemplo de código para a gente verificar como que isso funciona. Beleza, passando então adiante, o if-else vai sempre depender de uma condição. Sempre que você for utilizar essa estrutura, você vai precisar de uma condição tipo essa, para que quando for verdadeira, ele execute um bloco 2, um bloco aqui. Se caso for falso, ele executa um bloco 1. Então, tu selecionou qual caminho ele vai seguir, dependendo de uma condição. Belezinha? Certo. Quando a gente estiver trabalhando então com condições encadeadas, a gente vai encadear várias condições umas nas outras. Em outras palavras, a gente vai pegar vários if-elses e adicionar umas nas outras para que ele siga vários caminhos. Entendeu? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tive uma primeira condição. Se caso essa for falsa, então ele executa o bloco 1 e vem para esse fim. Então percebe que ele executou este caminho aqui. Caso essa condição for verdadeira, então ele vai seguir para essa segunda condição e testar. Se ela for falsa, ela vem por este caminho. Se ela for verdadeira, ela vem por este caminho. Então percebe que aí eu já consigo selecionar vários caminhos que o meu programa deve seguir, pessoal? Então ele já tem este caminho aqui, ó, este outro caminho 2 e este outro caminho 3. Belezinha? Então é legal na programação por isso, porque sempre, eu sempre vou poder encadear condições para eles seguirem determinados caminhos. Geralmente, a gente aumenta bastante essas condições para que o nosso programinha fique bem inteligente. Belezinha? Passando, então, a gente vai ver aqui um exemplo. Olha só, eu coloquei aqui um código, para a gente se situar de como funciona. Então, eu tenho aqui o if, e aí ele vai testar essa determinada condição aqui. Como assim essa condição? Básico. Se essa condição, então, for verdadeira, ele vai executar o bloco 1. Que bloco 1 é esse? Justamente quem está dentro desse print. É todo o bloco 1. É o que está aqui dentro. Beleza? Quem é que está aqui dentro? Print, passagem proibida. Como assim é passagem proibida? A gente vai ver como é que funciona isso aqui. Se caso contrário, ou seja, essa afirmação que for falsa, então ele segue para esse bloco 2, que é o divirta-se. Belezinha? Certo. Como assim essa altura? Olha, eu tenho a altura de Jonas e tenho uma altura limite. É uma altura ali que essas pessoas podem passar através dessa porta. E aí, nesse caso, se for maior do que a altura limite dada por essa porta, então ele não executa. O bloco 1, ele já vai executar, o bloco 2, pelo fato de existir essa condição. Então, olha só, eu tenho Ana e tenho Jonas. Ele vai passar através de uma porta. Essa porta tem um limite máximo de altura que pode passar. Se a altura do Jonas for maior do que o limite que a porta suporta, então a passagem para ele é proibida. Se a se a da Ana, for menor do que a altura do limite da porta, então beleza.
ela pode passar. E aí ele diz, divirta-se, né? Como se no outro lado tivesse ali um parque de diversão, por exemplo. E aí tem uma observação, pessoal. Percebe que na linguagem Python, a gente não utiliza mais aquele fim si, né? A gente utiliza os dois pontos aqui no lugar do então. Lembra lá que também tinha um então depois do si? O então. E a gente utiliza a indentação para informar onde que acaba o comando, né? Onde que acaba o bloco. Então, olha só que maravilha. Tem uma observação aqui bem bacana da linguagem Python, que é a indentação obrigatória para que o código funcione. Beleza? Então, olha só, percebe aqui, ó, que eu criei aqui a condição if e deixei um espacinho aqui, ó. Esse espacinho é exatamente a indentação, beleza? E aí, quando eu fui criar o else, percebe que eu coloquei em um espaço anterior. Então, de fato, ele está identamente correto, belezinha? E aí, depois do else, novamente, eu coloco a indentação. Então, a indentação no Python ela é obrigatória, beleza, pessoal? A linguagem admite isso. E aí, necessariamente, o programador, né, vai ter que colocar essa indentação para o código funcionar. E, necessariamente, o código vai ficar limpinho, vai ficar bonitinho para uma outra pessoa quando for analisar esse código, justamente por causa disso. Beleza? Certo. Caminhando, então, vamos supor, então, que a nossa porta ela tivesse mais uma condição. É necessário que, para poder passar pela porta, a idade seja acima de 4 anos, né? Então, nesse caso, eu precisaria de condições encadeadas para poder testar várias vezes essas condições, né? Testar aí duas vezes essas condições. Então, nesse caso, eu teria que usar as condições encadeadas. E como é que ela seria? Então, eu teria que vir novamente. Se a condição 1, né, for verdadeira, ele executa o bloco 1. Caso contrário, ele vai testar uma segunda condição e executar o bloco 2. Caso essa condição for falsa, então, nesse caso, ele executa o bloco 3. Belezinha? E aí, aqui a gente tem, né, um exemplo de como é que seria. Se a altura de Jonas fosse maior do que a altura limite, então ele printaria que a passagem foi proibida. Caso isso aqui for falso, ele vem para o else e executa novamente essa condição. Ó. Se a idade de Jonas for menor ou igual à idade mínima suportada pela porta, então nesse caso ele não pode entrar porque são proibidos bebês. Beleza? Caso contrário, ou seja, caso for falsa essa afirmação aqui, isso significa que a idade de Jonas é maior do que 4 anos, então ele pode passar. E aí ele pode se divertir após a porta. Belezinha? Então, pessoal, a gente pode utilizar as condições encadeadas dessa forma aqui, ou a gente pode utilizar ela dessa forma, que seria uma forma ali mais compacta, né? mais enxuta de desenvolver os códigos. E aí a gente diminuiria as linhas, né? e as palavras de código e comandos. Belezinha? Então, funcionaria dessa forma. A gente utilizaria não mais o else, utilizaria o else if, que aí ele já é como se fosse uma junção, né, do else com o if. E aí a gente utiliza o else if. Então, olha só como é que ele funciona. Se a condição 1 for verdadeira, então ele executa essa passagem aqui, né, passagem proibida. Ele executa esse bloco. E aí ele vem para um else if, ou seja, se não, se, né, a gente lê basicamente dessa forma, se não, se a idade de Jonas for menor ou igual à idade mínima, então ele printa, ops, proibido bebê. Caso contrário, outro else, que seria ali um outro caso, né, onde não teria mais outras condições. E aí a gente vem e printa divirta-se. E aí assim é bacana porque o código fica bem mais enxuto e você pode adicionar quantas vocês quiserem, né? Quantas condições vocês quiserem. 10, 20, 30 condições só utilizando o if. Então, como é que isso funciona? Se a condição 1 for verdadeira, ele executa o bloco 2. Caso contrário, ele vem aqui e executa essa, né? Se condição 2 verdadeira, executa o bloco 2. Caso contrário, ele testa uma outra condição. E aí executa o bloco 2, o 3. Caso contrário, executa o 4. Então percebe que aqui eu já coloquei 3 condições encadeadas, mas poderiam colocar quantas vocês quiserem, logicamente. E aí percebe que fica bem organizado. Eu coloquei uma condição aqui, caso contrário, ele vai executar isso. E aí, novamente, mais uma condição, caso contrário, tem o else, e novamente ele vem para outra estrutura de seleção. E aí eu posso deixar isso aqui mais enxuto usando o else if.
ficando então dessa forma. Eu tenho aqui a primeira condição, tenho aqui a segunda e tenho aqui a terceira. E aqui eu tenho um caso contrário, né? Caso todas essas afirmações for falsas, ele executa essa última aqui. Então, isso aqui é bem parecido com o switch case, né? Lá que a gente viu na lógica de programação. E é basicamente isso, pessoal. O Python ele não tem a estrutura de comando switch case, com essa sintaxe, né? Switch case, ou escolha caso, que a gente viu lá. Ela simplesmente utiliza o else-if, que é uma estrutura bem próxima do switch case, ou em outras palavras, o escolha caso. Belezinha? Então ela funciona dessa forma, tá? Ele executa essa primeira condição, caso for falsa, executa a outra, caso for falsa, executa a terceira, e por último, executa a última, né? Caso foi um outro caso, né? Um caso em que não seja nenhuma dessas verdadeira. Belezinha? Então, pessoal, essa foi a nossa aula das estruturas de seleção. A gente vê então na próxima aula. Tchau, tchau!